E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal, desse canal. E antes de começar a entrar no assunto, eu peço que você se inscreva, deixe o like, comente aquilo que você achou, o que você achou do conteúdo, o que você tem para acrescentar. E é isso. Peço perdão pelos erros de principiante, mas eu creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer por meio desse canal e eu creio que Ele vai fazer. Como vocês já viram no vídeo, no título do vídeo, a gente vai tratar sobre um Deus que frustra os sonhos. É uma pergunta, né? Um Deus frustrador de sonhos. E, cara, para entrar nesse tema, é algo que as pessoas, quando encontram essa verdade de que o Senhor ele frustra os nossos sonhos, alguns dos nossos sonhos, elas ficam numa crise, né? Porque como um Deus tão amoroso pode frustrar os sonhos dos seus filhos? E a gente tem que partir do princípio de que a gente tem uma natureza caída. O nosso coração, por si só, ele tem essa natureza pecaminosa. Desde que Adão e Eva comeram do fruto, a nossa essência se corrompeu. E tudo de nós também foi corrompido por causa disso. Então, tem aquela famosa frase: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de mal sou eu mesmo. Então, não só os nossos desejos foram afetados, mas toda a nossa vida como pessoa foi afetada por causa do pecado. Então, claro, a nossa tentação vai ser diferente do que do Éden, porque a tentação do Éden foi um fruto. Para nós agora, tem muito mais coisa. É muito mais complexo, muito mais profundo. Os nossos desejos foram mudados, a nossa mente foi mudada. Agora a gente não mais vive por uma eternidade. A gente vive por 80, no máximo 100 anos. E tudo isso foi afetado. Também foi afetado os nossos desejos e sonhos. Então, por mais que a gente tenha sonhos que sejam bons e que existam virtude nesses sonhos, por exemplo, eu quero ser um médico para salvar vidas, querendo ou não, a gente foi afetado pelo pecado. E talvez o seu sonho seja fruto do seu coração que é inclinado ao pecado. Não que o seu sonho seja pecado, porque ser médico não é pecado. Mas talvez o resultado do teu sonho, a tua conclusão de que você chegou, tipo, cheguei na conclusão de que eu quero ser médico, talvez não seja o caminho que Deus tenha para você. Porque a gente tem a tendência a olhar muito pro nosso eu, pro nosso ego, pro nosso próprio umbigo. E esquece de olhar para os outros e principalmente de olhar para Deus. Então, se a gente chega a uma conclusão de que eu quero ter uma carreira militar sem a opinião de Deus, vamos dizer assim, a opinião de Deus, sem estar pautado naquilo que Deus quer pra gente, essa conclusão pode e provavelmente vai estar errada. Porque se a gente não pauta e não coloca diante de Deus todos os nossos sonhos e projetos, a gente vai tomar a conclusão pela nossa própria vontade. A gente vai estar inclinado a fazer aquilo que nós queremos. E aí que tá o problema. Porque quando a gente faz aquilo que a gente quer, a gente peca. Porque Adão e Eva fizeram aquilo que quereram. Que quiseram. Que quereram foi forte. Eu tô com coisa de militar na cabeça que eu vou entrar pra marinha, né? Aí tem uma parte, tem um vídeo que o cara fala assim: senhores, vocês estão aqui porque quereram. Aí eu tô com querer na mente. Mas enfim, voltando. Adão e Eva comeram o fruto porque quiseram. E a partir do momento que a gente faz algo só porque a gente quer, muito provavelmente é errado, é pecado. Então, entrar em crise porque, meu Deus, eu queria ser médico, mas o Senhor falou que eu não nasci para ser médico. O Senhor falou que o propósito que Ele tem para mim não é ser médico. É talvez ser veterinário, ser missionário na África de tempo integral, ser um pastor de tempo integral, ou sei lá, fazer faculdade de economia, porque o Senhor quer que você ingresse e faça a vontade dele lá dentro na economia, não dentro de um hospital. E aí que tá. Eu separei um versículo aqui, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 37, 38 e 39,
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, Jesus, né, tá botando em xeque aqui o nosso amor. Para quem é o nosso amor? Se o teu amor ele é direcionado exclusivamente e principalmente para o teu pai e para tua mãe, você não é digno de ter Cristo. Se você ama acima de todas as coisas, como é que é? Seu filho ou sua filha, você não é digno de Jesus. Se você ama mais a sua vida mais do que a Jesus, você não é digno de Jesus. E, óbvio, Jesus jogou o amor lá em cima. Tipo, a maioria das pessoas que não conhecem a Cristo amam o seu pai ou sua mãe acima de todas as coisas, amam o seu filho acima de todas as coisas, ou aqueles que não têm motivo para amar os seus pais ou os seus filhos, amam a própria vida acima de todas as coisas. E Deus está dizendo aqui, se você ama isso, essas coisas que eu listei, ou qualquer outra coisa acima de mim, você não é digno de mim. Então, a gente tem que olhar para os nossos propósitos, para os nossos sonhos e desejos e questionar, eu amo mais isso do que o meu Senhor? Porque se eu amo mais isso do que o meu Senhor, eu não sou digno do meu Senhor. Eu não sou digno do meu Cristo. Porque Cristo amou e morreu. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, como é que eu vou responder a esse amor, a esse Cristo que morreu? Certamente não é colocando ele em segundo e terceiro lugar, é colocando ele em primeiro lugar. E quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar, todos os nossos sonhos, projetos e propósitos se tornam dele. E se tornam dele, e quando alguma coisa é dele, ou quando alguma coisa é de alguém, esse alguém tem o direito de fazer o que quiser com essa coisa. Essa Bíblia aqui é minha. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso guardar e nunca mais tirá-la da gaveta. E ninguém vai ter o direito de mudar isso, porque ela é minha. E quando a gente entrega os nossos propósitos e sonhos nas mãos do Senhor, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. E ele não precisa do nosso consentimento para fazer isso, porque o nosso consentimento é inclinado ao pecado. Então a gente tem que ter essa humildade e a submissão necessária para colocar tudo que nós somos e temos aos pés dele e lidar com a consequência disso, porque nós sabemos que nós sabemos que o que Deus faz é bom e santo. E se nós discordamos e sabemos que ele é bom e santo, é porque o nosso discordar está errado. E a gente tem que pedir para ele, para que ele ministre em nós e nós venhamos parar de discordar e aceitar o propósito que ele tem para nós. Porque isso é maior do que todas as coisas. Se Deus sabe de todas as coisas e ele está frustrando um sonho, um propósito nosso, é porque isso faz parte do plano eterno e perfeito dele. E a gente pode orar para que ele manifeste a graça no nosso coração e a gente não se torne orgulhoso a ponto de tentar tirar o nosso propósito, o nosso sonho das mãos das mãos dele e colocar nas nossas mãos. Porque se a gente for orgulhoso e egocêntrico dessa forma, a gente não é digno do Senhor. Sabe, eu tive alguns sonhos, eu tenho 19 anos, eu sei, eu sou novo, relativamente novo, né? 20 anos é quase nada. Mas eu já tive alguns sonhos frustrados pelo Senhor. E assim, é algo que ninguém quer passar, né? Ser frustrado, e não é porque não deu certo, é porque Deus não quer. E eu tenho que tomar o caminho do entendimento de que se Deus não quer, é porque é o caminho certo. O caminho certo é não. Pelo menos não agora. Pelo menos não daqui a alguns anos. Ou talvez não. Ou talvez não é pra não ser. Não é pra ser. E ponto, acabou. Até o final da sua vida você não vai ter essa meta da sua cabeça realizada. Porque você entende que a vontade soberana do Senhor está sobre a sua vida. E essa vontade te guiou e te inclinou para fazer aquilo que não é o teu sonho. E se não é o teu sonho, não. E se essa vontade inclinou para algo que não é o teu sonho, você tem que estar disposto a abrir mão do teu sonho para fazer a vontade de Cristo. E brother, dói e é cansativo. Mas sabe, a Bíblia e a palavra do Senhor
ela tá recheada de motivações, assim, vamos dizer, motivações, para que nós venhamos caminhar nesse caminho de abrir mão dos nossos sonhos, de abrir mão das nossas vontades. E quando tá tudo difícil, a gente lembra de que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, não a nossa alegria, sabe? A nossa força não é baseada naquilo que nos alegra, mas é baseada naquilo que alegra o nosso Senhor. Entendeu? E a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Cristo, cara, nada mais depende da gente. Como Agostinho fala, meu coração foi arrebatado pelo meu Senhor, e agora eu o amo. E não adianta o meu sentimento dizer que eu não o amo, porque minha alma o ama. E se eu o amo, eu entrego tudo nas mãos dele. E se tá tudo entregue nas mãos dele, cara, nas mãos dele, não tem por que se preocupar. Até mesmo diante da morte, Paulo se alegrava. Acho que é a igreja de Filipenses ou Tessalonicenses, que ele está preso e é a carta mais feliz da Bíblia, onde ele demonstra mais alegria. Ele está preso por causa de Cristo e está encontrando alegria no sofrimento. Então, se você é jovem, assim como eu, e está tendo alguns sonhos e projetos frustrados, não se assuste. Esse é só o começo. Mas não olhe para a sua frustração. Olhe para os planos do Senhor. Olhe para os planos do Senhor. E ore para que o teu coração tenha o discernimento e a capacidade de dizer não para os teus sonhos, e sim para os projetos e propósitos do Senhor. E pelo entendimento de que tudo que Ele tem para nós é maior do que aquilo que nós achamos que temos para nós mesmos. Enfim, 12 minutos de vídeo. Se você gostou, se você não gostou também, comenta aí, comenta sobre o que você achou desse vídeo, sobre o assunto. E é isso. Eu tô muito feliz porque sempre foi um sonho meu criar um canal no YouTube, mas eu nunca tive nada para falar. Mas o Senhor arrebatou meu coração e agora eu tenho algo para proclamar pro mundo inteiro.